Bom, pessoal, vou dar continuidade agora àquela parte do curso que a gente está falando de crescimento endógeno, né? Na aula passada a gente discutiu bastante do processo de inovação, numa perspectiva mais teórica, e como que o investimento empresarial pode ser responsável pela geração de inovação em si, né? E agora nessa aula de hoje, que talvez seja a aula mais difícil do curso, né, a gente vai trabalhar com essa questão a partir dos modelos de crescimento. Então eu vou dividir essa aula em duas, até porque elas são bastante complicadas e a gente vai analisar uma, discutir essa primeira, tirar as dúvidas que provavelmente vão existir, porque esses modelos eles têm muitos detalhes e numa aula que vai ser um pouco rápida, né, eu não posso chegar e detalhar com toda a precisão necessária. Então, as perguntas vão ser muito importantes nessa aula. Se tiverem dúvida, vão anotando para poder já, na hora de assistir, na hora da gente fazer a discussão, isso ficar mais claro. E depois a gente vai fazer uma aula seguinte, né, que vai, ainda hoje, que vai discutir essencialmente com as consequências desse modelo e como ele se relaciona principalmente com o crescimento populacional e que é aquilo que a gente discutiu no final da aula passada, né, que é a base dos modelos de crescimento endógeno. Então eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, é, basicamente aqui. Então, basicamente, a gente está aqui no modelo de Homer e modelo schumpeteriano, são esses dois modelos que a gente vai discutir. Na aula passada a gente falou da economia da inovação, né? Aí, hoje, a gente vai falar desses dois modelos, modelo de Homer e modelo schumpeteriano, e vai olhar para o crescimento endógeno com base nesses modelos. A partir desses modelos, o que eles dizem sobre a endogeneidade do crescimento. O que seria essa endogeneidade do crescimento? Que o próprio crescimento gera mais crescimento. Você tem uma causação cumulativa, né? Que foi como a gente concluiu a aula passada. Bom, basicamente, então, a gente tem aqui, a gente tinha, né, no modelo do Solon, a ideia de que o progresso técnico era o motor do crescimento econômico. Então, a gente tinha lá o crescimento de Y era igual ao crescimento de K, que era igual ao crescimento do A, em que A era o progresso técnico. Só que esse A era, como a gente viu, um maná que cai do céu. Ou seja, esse A ele era essencialmente alguma coisa que era determinada fora da esfera produtiva da economia, era fora das decisões da firma. Ela simplesmente, o progresso técnico, né, a evolução do A, ele simplesmente era gerado exogenamente. E o que a gente vai fazer a partir de agora? A gente vai começar a analisar o que determina esse progresso técnico. Essencialmente, a gente viu na aula passada, né, que a decisão econômica das firmas, que tem como motor da sua decisão ao aferir lucros, pode, em alguns momentos, levá-las a fazer pesquisa e desenvolvimento. E os investimentos privados, então, em pesquisa e desenvolvimento são um relevante determinante, não único, obviamente, né? Você teria no modelo de Solon, por exemplo, você tem investimento público podendo caber ali como um dos motores. Mas o investimento privado, as decisões econômicas de ordem privada pelas empresas ou pelas pessoas, pode levar ao desenvolvimento de pesquisa. Por que ela pode levar ao desenvolvimento de pesquisa? Porque existe a possibilidade, e aí que está por trás de tudo isso que a gente está discutindo, existe a possibilidade das empresas obterem lucro a partir de situações em que elas se tornam monopolistas. Então você inova, inovando, você se torna monopolista de alguma forma, né? Você vai ter, por exemplo, um produto que só você produz e que todo mundo gosta. Isso daí é uma ótima forma de você ter um monopólio. Uma outra forma é você produzir de um jeito mais barato. Vai fazer com que, de alguma forma, não necessariamente um monopólio, né, mas você tem algum poder de mercado, no sentido de que você vai ganhar mercado em relação aos demais e você não vai estar mais em concorrência perfeita. Então, a eliminação da concorrência perfeita está por trás desses modelos que a gente está trabalhando. Bom, a gente tem aí uma função de produção exatamente igual, exatamente não, um pouquinho diferente, né? Mas muito parecido com aquela do solo. A diferença dessa função de produção com relação ao do solo é que a gente vai chamar, ao invés de trabalhar com L, a gente vai trabalhar com LY. O que é esse LY? Isso aqui é o trabalho empregado na produção de PIB. Ué, mas tem trabalho que não é empregado na produção do PIB? Tem. A gente vai ver
que vai ter trabalho que vai ser empregado na produção de uma outra coisa, no caso, na produção de tecnologia. Então, o trabalho ele vai ter duas funções: trabalho empregado na produção do PIB e o trabalho empregado na produção de tecnologia. Eu poderia também, e o Homer faz isso no modelo dele, o Jones faz isso e mostra como é que faz isso no livro, mas não altera em nada a nossa discussão. A gente poderia também falar de capital empregado na produção final, né, de bens finais, vamos chamar assim, porque para diferenciar bens finais de tecnologia, eu poderia ter capital empregado na produção de bens finais e capital empregado na produção de tecnologia também. Eu poderia dividir o capital. No modelo inicial, a gente não vai fazer isso, mas é possível, existe essa possibilidade. Inclusive, quando a gente estiver discutindo os dados, a gente vai fazer isso. Bom, o que muda com relação ao nosso modelo anterior? Primeira coisa que muda é o seguinte: se antes a gente tinha retornos constantes de escala, agora a gente vai ter retornos crescentes de escala, que é o que está aqui, apresenta retornos crescentes de escala. Por quê? Porque a tecnologia agora é um insumo da produção. Antes ela era dada, era uma coisa que caía do céu e a gente não podia definir. Então, quais eram meus insumos? Era o capital e o trabalho. E aí, se eu elevasse, sei lá, se eu dobrasse o capital e eu dobrasse o trabalho, eu dobraria o produto. Nesse caso, se eu dobro o capital, se eu dobro o trabalho e dobro a tecnologia, o nível tecnológico, eu mais do que dobro o produto, porque vai ficar alguma coisa elevada a mais do que 1, né? Porque 1 menos alfa, a gente sabe que alfa é menor do que 0, então a gente sabe que vai sobrar aqui um elemento que vai ser esse teta, né? Teta. Esse teta é elevado a 1 menos alfa, ou seja, ele é crescente e, portanto, a gente tem retornos crescentes de escala. Bom, e é exatamente o que a gente estava falando, né? Basicamente, se a gente sabe que o alfa está entre 0 e 1, porque se ele fosse 0, isso não aconteceria. Mas a gente sabe que o alfa, desculpa, se ele fosse 1, isso não aconteceria. A gente sabe que o alfa está entre 0 e 1, e a gente está definindo aqui que o LY, que é o quanto o trabalho contribui para a produção de bens finais, ele vai ser uma relação do número de trabalhadores menos o número de trabalhadores empregados no setor de tecnologia, no setor de produção de tecnologia. Esse SR SR vai ser dado pelo número de trabalhadores, a parcela de trabalhadores empregados no setor de research, né, de R de research, no setor de pesquisa, que seria R&D, né? Isso aqui seria em inglês, seria pesquisa e desenvolvimento. E aqui seria a parcela de trabalhadores empregados no setor de pesquisa. Então, se eu tenho 50% dos trabalhadores empregados no setor de pesquisa e 50% empregado na produção de bens finais, eu vou ter 1 menos 0,5. Então, metade dos trabalhadores vão estar aqui. Então, são 100 trabalhadores, 50 vão estar aqui na produção de bens finais. Se eu tenho, sei lá, 10%, que é geralmente, no máximo que acontece, né, a população empregada no setor de pesquisa, eu vou ter 0,9 vezes L. Então, 90% empregado no setor de bens finais. É isso que a gente olha para essa formulinha aqui e conclui. Você pode dividir os trabalhadores entre aqueles que estão pesquisando e aqueles que estão produzindo bens finais. Bom, se a gente olhar para como acumula capital e como acumula trabalho nesse setor, nessa economia, a gente vê que eles, pelo menos na forma como o Homer e o Grossman, o Aghion e o Howitt também fizeram nos modelos deles, de 90, 91 e 92, a gente tem uma situação muito parecida com o modelo do solo. Então, você acumula capital como? Investindo em capital, né? Por isso é SK. Então, isso aqui é uma parcela do PIB, diferente do outro lá que é a parcela dos trabalhadores, aqui o S é a parcela do PIB. Então, SK é quanto a participação do PIB que você destina à produção de capital, então ao investimento, né? Menos o quanto deprecia esse capital, exatamente igual antes. O L acumula exatamente como antes. Ele vai ser, o Nzinho vai ser L ponto sobre L. Então, a taxa de crescimento da população vai ser dada exogenamente pelo Nzinho aqui, que é quanto que cresce por ano, sei lá, cresce 5% por ano. Cresce 5% por ano, vai ser, o aumento de L vai ser 5% vezes
o número de trabalhadores que já existem. Então, 100 trabalhadores, o aumento de L vai ser 5. Vai virar o novo L, o L1, né? Se a gente está falando do L0, o L1 vai ser 105. Você acumulou 5 trabalhadores. Então, é exatamente como era antes. Exatamente, não muda em nada nosso modelo até aqui. A diferença começa aqui. Por que a gente agora tem uma coisa que é um pouquinho diferente? Porque agora a gente vai assumir que existe acumulação tecnológica. Você decide quanto você vai investir, quantas pessoas vão ser empregadas em pesquisa. É claro que você pode fazer um modelo que você decide quanto capital vai ser empregado, quanto de insumos, quanto de o que você quiser. Mas a gente está decidindo aqui só pelo número de pessoas. Então, o número de pessoas empregadas em pesquisa e o número de pessoas empregadas na produção de bens finais. Bom, fazendo essa análise, a gente tem que, assumindo isso, a gente tem que a variação do A, ele vai ser uma função do número de trabalhadores. Então, a gente tem número de trabalhadores, obviamente, empregados em pesquisa. Então, a gente tem aqui esse θ, que é uma função, a gente vai discutir ele mais à frente, e o número de trabalhadores. Então, o aumento de A, como o A acumula, depende do número de trabalhadores que você emprega em pesquisa. E espera-se, obviamente, que quanto mais trabalhadores você empregar em pesquisa, mais você vai ter acúmulo de tecnologia, porque senão não faria sentido o contrário. Mas não é necessariamente uma relação linear, a gente vai ver, existem outros fatores que podem influenciar. Mas o ponto é, você tem aí o acúmulo de A dependendo exatamente do número de trabalhadores que você emprega em tecnologia. Então, esse θ aqui vai ser a taxa de novas ideias que são descobertas. Você vai ter, e aí lembrando sempre daquela discussão, as ideias são bens não rivais. Você emprega trabalhadores, você descobre novas coisas. Você pode empregar aquilo à vontade, se essa nova ideia que você descobriu, você pode empregar à vontade na economia e isso vai te gerar um aumento de produtividade, certo? Porque o A mede a produtividade da tecnologia. O A ele é uma medida de produtividade. Ele está multiplicando o trabalho, então ele aumenta a produtividade do trabalho, né? Exatamente como no modelo do solo. Bom, o Homer, ele entende, e aí vai ser a primeira diferenciação que a gente vai fazer, o Homer entende e desenvolve o modelo dele, assumindo que a pesquisa vai aperfeiçoando as tecnologias. Ela vai fazendo com que as tecnologias de hoje vão ficando cada vez melhores. Então, você vai ter um aumento contínuo nas tecnologias. Você investe em pesquisa, e essa pesquisa faz com que, por exemplo, você substitua um produto por um pouquinho melhor. Você tem uma inovação incremental ali, que é uma inovação que vai fazer com que cada vez você vai produzindo de forma melhor, uma inovação organizacional, por exemplo. Você fala, não, esse processo tem que melhorar um pouco nesse sentido, esse outro processo melhorar nesse sentido. Ou um produto, você vai desenvolvendo ele cada vez mais. Por outro lado, o Aghion e Reut, eles fazem um modelo muito semelhante ao modelo do Homer, a gente vai ver que eles são quase a mesma coisa, exceto pelo fato de que as inovações do modelo do Aghion e Reut, ela vem em ondas. O que significa ela vem em ondas? Quer dizer o quê? Que você investe em tecnologia, mas você tem uma probabilidade de você conseguir desenvolver uma nova tecnologia ou não. Isso pode acontecer ou não. Então, ele é um modelo estocástico, ele não é um modelo determinístico como é o modelo do Homer. Então, o que acontece? Você vai colocar trabalhador do mesmo jeito para produzir tecnologia. Você pode colocar capital também, mas a gente vai trabalhar só com o trabalhador, né, nesse modelo. Você vai colocar trabalhador para produzir nova tecnologia. Na medida que você vai colocando trabalhador para produzir nova tecnologia, vai aumentando a chance de você descobrir uma inovação transformadora, uma inovação que vai destruir, por isso destruição criadora, vai destruir as inovações antigas, a forma de se produzir antigamente, e vai falar, não, hoje em dia se produz desse jeito. Ou um produto que vai olhar para os outros e vai falar, nossa, como os outros eram fracos. Então, as coisas se misturam um pouco, você não dá para definir qual que é a inovação certa ou errada, as duas existem, né? Então, a gente tem, por exemplo, 3G, 4G, 5G, essas coisas de telefonia. Quando a gente fala da mudança do 2G para o 3G, do 3G para o 4G, a gente tem que mudar toda a rede de sistema telefônico do mundo. Então, você aplica, você vai fazer vai transformar, o Brasil está pensando em mudar para o 5G.
O mundo inteiro já mudou, né, tá mudando e a gente está pensando em mudar, prorrogou para 2022, talvez agora nem isso, né. A gente vai para o 5G, você vai ter que mudar toda a sua rede de telefonia, você vai ter que repensar todas as estruturas, você vai ter que ter uma mudança aí que é muito gritante. Aí você tem, nesse sentido, né, você tem uma destruição criadora, por quê? Porque tudo aquilo que você tinha vira sucata praticamente, e você tem que recolocar tudo. Mas em termos da modelagem econômica aqui, isso vai mudar muito pouco o nosso resultado. Bom, eu vou explicar agora como que a gente entende a tecnologia no modelo do Homer mais profundamente. A gente tinha falado que o número de trabalhadores empregados na produção de bens finais era dado por 1 menos SR vezes L, certo? Então a gente tinha lá que o número de trabalhadores que se colocava para produzir bens finais era 1 menos a proporção de trabalhadores que você empregava no setor de tecnologia. Obviamente, então, o número de trabalhadores que você emprega em tecnologia, ele vai ser igual à taxa, essa taxa, né? Então, 50%, 20%, 10%, 5% do número de trabalhadores total dessa economia. Bom, a geração de novas tecnologias, ela depende de alguns fatores, negativo e positivamente. O primeiro deles, que a gente vai falar, é do atual nível tecnológico. Então, novas tecnologias são geradas, e é lógico, o incremento dessa tecnologia, ele pode ser maior ou menor a depender do nível de tecnologia atual. Se você tem um efeito positivo do nível de tecnologia atual, então, quanto mais tecnologias você tem, maior vai ser a velocidade de geração de novas tecnologias, o número de tecnologias que você consegue gerar, no caso do modelo schumpeteriano, ou a melhoria das tecnologias que você consegue gerar, no caso do modelo do Homer, você tem um efeito positivo do A. O A, ele afeta positivamente a geração de novas tecnologias, não o nível tecnológico. Ele é o próprio nível tecnológico, mas ele faz com que ela evolua mais rápido ou mais devagar. E aí, o que a gente considera? A gente considera, então, que essa função θ aqui, ela depende de um valor de θ, né, que seria o impacto disso, e um A elevado a φ. Esse φ, se ele for maior que zero, o que vai acontecer? Quanto maior for o nível tecnológico, mais rápido vai ser a geração de novas tecnologias. Se ele for menor que zero, quanto maior for o nível tecnológico, mais devagar vai ser a geração de novas tecnologias. Para a gente entender um pouco do que seria isso, a gente pode pensar, por exemplo, no caso do... sei lá, a gente tem um monte de tecnologias sendo geradas dia após dia. Se as tecnologias têm um esgotamento, então cada vez que você gera mais tecnologias, você vai esgotando as possibilidades tecnológicas, e aí você tem que investir mais ainda, aumentar muito mais seu investimento para gerar novas tecnologias, bom, aí você tem um efeito decrescente. Não é que você não está gerando mais tecnologia, a tecnologia está piorando, mas é que o nível tecnológico vai ficando cada vez mais difícil, né, de você gerar uma tecnologia. Então, qual a chance de eu conseguir, no caso do modelo schumpeteriano, qual a chance de eu conseguir uma inovação? Bom, quanto maior forem as inovações que já existiram no passado, mais difícil vai ficar. Por quê? Porque você vai esgotando as possibilidades. Então, descobrir o teorema do Pitágoras lá muito antes talvez fosse mais fácil do que um avanço tão grande quanto foi o teorema do Pitágoras hoje. Então, você tem assim, descobrir o motor a combustão em 1960, dado o nível tecnológico, talvez, como não existia ainda o motor a combustão, era muito mais fácil do que hoje você ter uma inovação tão relevante quanto. Bom, por outro lado, você tem esse φ, né, sendo positivo, o que significa o quê? Que quanto mais você tem desenvolvimento tecnológico, mais rápido vai ser o desenvolvimento de novas tecnologias. Então, se eu estou num nível tecnológico muito alto, seria o sob ombros de gigantes, né? Aquela expressão clássica que agora me fugiu se foi o Newton ou foi o Einstein que falou, mas um dos dois que disse que ele disse que só fez tantas inovações, tantas invenções, porque ele estava sobre o ombro de gigantes, porque tanta gente já tinha inventado tanta coisa que para ele foi muito mais fácil inventar uma coisa maior ainda. Então você tem esse efeito que pode ser positivo ou negativo ou zero, né? Seria assim, você tem uma constância nessa relação, o que faz com que você não tenha aí um crescimento exponencial do nível tecnológico.
Basicamente é isso que a gente está falando aqui. Bom, por outro lado, o próprio número de trabalhadores pode afetar mais ou menos a geração de novas tecnologias. O que a gente estaria falando quando a gente fala do número de trabalhadores? A gente colocaria aqui esse lambda, faria LA, né, elevado a lambda, o que significaria que, se você tem um lambda igual a 1, significa que cada trabalhador a mais nos processos produtivos gera proporcionalmente a mesma quantidade de inovações. Então, se você dobra o número de trabalhadores, a melhora da tecnologia dobra proporcionalmente. Você vai ter um efeito aí constante de escala, né? Do mesmo jeito que a gente tinha uma função lá y, você pode fazer uma função a. Se você tem o lambda igual a 1 e não 0, né? Aqui é 0, porque você tem que ter o efeito positivo ou negativo. Aqui, 1 quer dizer que ele tem retorno, se ele for igual a 1, ele vai ter retornos constantes de escala. Se for menor que 1, você tem retornos decrescentes de escala em relação ao número de trabalhadores que você emprega. Seria mais ou menos, a gente chama de efeito duplicidade, porque imagina que tem várias pessoas trabalhando numa inovação. Quanto mais gente, maior a chance de alguém inventar uma coisa que já foi inventada, ou que já está sendo inventada. Então, você tem um problema aí, que é uma duplicidade no processo de inovação. Por outro lado, quanto mais gente tiver no processo de inovação, maior a chance deles cooperarem e aí cada um fazer uma coisa que está mais específica na sua área. E aí o aumento do número de pessoas faz com que a produção de novas tecnologias seja maior do que só o dobro. Então, assim, se você deixasse os dois trabalhando separadamente, eles poderiam gerar alguma duplicidade e, na melhor das hipóteses, eles não gerariam nenhuma duplicidade e cada um geraria uma inovação nova, você teria um aumento, vamos dizer assim, de 2 aqui no efeito da inovação. Se eles cooperam, eles conseguem, de alguma forma, e é isso que a gente está falando aqui, de alguma forma, fazer com que um se especialize numa coisa, o outro se especialize em outra, e aí quando eles se juntam, eles estão cooperando, o ganho vai ser maior, a soma vai ser maior do que, o todo vai ser maior que a soma das partes, né? Você vai ter um efeito aí de cooperação, que geralmente é o que a gente vê no nível local. Talvez a duplicidade ocorra muito mais no nível nacional, no nível internacional, né? Mas no nível local, você pega um laboratório de pesquisa, por exemplo, agora a gente está tentando descobrir, a gente não, né? Porque eu estou aqui dando aula de economia, mas o pessoal sério está querendo descobrir a vacina para o coronavírus. Esse caso, você pode ter ou um efeito cooperação, então os laboratórios têm gente cooperando entre eles, ou um efeito duplicidade, na medida em que você tem duas pessoas fazendo os mesmos testes, fazendo os mesmos testes laboratoriais, por exemplo, ou fazendo o mesmo tipo de análise, ou fazendo as mesmas consultas científicas. Mas quanto maior for a troca de informação entre eles, maior vai ser a cooperação, né? O efeito cooperação pode ser maior. A gente não pode dizer a priori se esse valor é positivo ou negativo. Desculpa, se esse valor é menor do que 1 ou maior que 1. O que a gente sabe, e é tanto quanto óbvio, é que esse valor é maior do que 0. Por quê? Porque o aumento de L vai gerar, obviamente, um aumento de A. A não ser que você tenha um efeito aí, quanto mais gente trabalhando, eles começam a se bater cabeça e nenhum produz, eles começam a competir, ninguém gera nada. Isso seria um pouco estranho, né? Que é diferente desse, hein? Isso aqui vai dizer, o interessante para a gente saber se vai de menos 1 a 1, né? Que seria o efeito passa a ser um pouco cada vez menos importante. O efeito do progresso tecnológico antigo, ele tem um efeito cada vez menos relevante para o novo progresso tecnológico, ou cada vez mais relevante. E aqui, quanto mais trabalhadores, maior o grau de inovações geradas, portanto, efeitos positivos, crescentes de escala, ou menor. E aí a gente, então, esses modelos, eles consideram, aqui a gente vai focar no modelo do Homer, ele considera que o avanço do A, ou a variação do A, né? Então, como o A aumenta, depende do nível tecnológico, se não for 0 isso aqui, né? E, obviamente, depende do número de trabalhadores. E vai depender mais ou menos do número de trabalhadores, a depender do valor de lambda, que é uma medida do grau de retornos de escala do trabalho. Bom, só que aí vem a pergunta, e aí que é a nossa pergunta central, né? Tudo bem, a gente sabe que a tecnologia é gerada,
A gente sabe como se gera tecnologia. Para gerar tecnologia, você tem que investir em pesquisa. Beleza, ótimo. Só que quanto de pesquisa a gente tem que investir? Qual é o impacto do investimento em pesquisa para a geração de tecnologia e, em especial, que é o ponto central da nossa discussão, né, em geração de PIB, PIB per capita, aumento da renda. Sempre lembrando, a gente está falando aqui de introdução, é um curso de introdução ao crescimento econômico. Então, você pode gerar tecnologia e essa tecnologia não gerar crescimento. Isso não é bom para a gente. Pelo menos para a gente aqui no nosso modelo, da nossa aula de macro 3. Mas você pode gerar tecnologias que geram um grande aumento de produtividade. Então, a gente está sempre focando na produtividade. Qual que é a base dessa discussão? A gente tem que decidir quantos trabalhadores a gente vai alocar na produção e quantos trabalhadores a gente vai alocar na produção de bens finais, né? Que seria o Y, e quantos trabalhadores a gente vai alocar na produção de tecnologia. Porque se a gente aloca todo mundo na produção de tecnologia, não vai ter ninguém para trabalhar e gerar bens finais. Se a gente aloca todo mundo na produção de bens finais, não vai ter ninguém para gerar tecnologia. Então, qual que é? A gente tem que chegar no meio termo. E para isso é que a gente desenvolve esses modelos, até para entender qual o efeito, se é maior ou menor, qual que é o limite positivo desse efeito de gerar, como que você maximizaria, como as empresas, né? Na verdade, o que o Homer faz, ele simula, né? Ou ele usa equações, maximiza, né? A decisão das empresas, sabendo que investir em tecnologia gera mais ou menos inovações, e essas inovações têm mais ou menos efeitos de monopólio e, portanto, geram mais ou menos lucro. Então, e uma das questões centrais dessa discussão é tentar analisar até que ponto, por a tecnologia ser um bem não rival, ela é excludente, mas ela é não rival, né? Até que ponto as empresas superinvestem ou subinvestem em tecnologia? E aí caberia ao governo ou ao governo local, ao governo geral, né? Caberia ao quem está pensando nos incentivos, falar, não, esse cara está gerando uma tecnologia que, tudo bem, parte é apropriada por ele na forma de monopólio, mas parte gera desenvolvimento tecnológico, gera novas tecnologias, né? Ainda mais se esse cara aqui for positivo. O desenvolvimento de tecnologias gera novas possibilidades para mais tecnologias. Então, tudo isso pode ser positivo e, inclusive, gerar externalidades positivas que façam com que a empresa subinvista em tecnologia. Então, a ideia desses modelos é um pouco entender isso aí. A gente vai discutir agora a ideia de como que se analisa crescimento e tecnologia no modelo do Homer. Como ele relaciona essas duas coisas? Como que crescimento e tecnologia são, de alguma forma, relacionáveis, como que a tecnologia gera crescimento? Bom, do modelo de crescimento equilibrado, é um pouco fácil olhar para isso e falar, não, tudo bem, a economia cresce de forma equilibrada, estado estacionário, né? O estado estacionário da economia é a situação em que o crescimento de Y é igual ao crescimento de K, que é igual ao crescimento de A. Então, a gente sabe que o crescimento de Y vai ser igual ao crescimento do A se a economia estiver no estado estacionário. Uma coisa é o crescimento, outra coisa é o nível de renda. Então, por isso, daquela situação, a gente pode ter, se eu aloco praticamente todo mundo no desenvolvimento de A, provavelmente vou ter altíssimo crescimento de A. Mas, embora isso me gere um altíssimo crescimento de Y, isso vai me gerar uma renda muito baixa no primeiro momento. E, possivelmente, porque, lógico, vai ter pouquíssimas pessoas trabalhando, né? Você vai aumentar o número de pessoas, mas vai aumentar, vai ter uma geração de crescimento, você vai por conta do crescimento tecnológico, mas isso pode se reverter num efeito muito pequeno. Se você tem um PIB de 1, você vai aumentando ali 1%, vai crescendo muito devagarzinho. Se você tem um PIB de 10, 1% é muita coisa. Então, assim, a gente tem que olhar para essas duas coisas. A gente sabe que as taxas de crescimento vão ser as mesmas. Antes, eu não decidia quanto que eu investia em tecnologia. Eu simplesmente a tecnologia era dada e eu colocava todo mundo para trabalhar na produção de Y. Então, era dado exogenamente o crescimento de Y. Agora, o que a gente vai analisar? Como que o crescimento de Y pode ser endógeno, dado que o crescimento de A é endógeno.
Endógeno em que sentido? É uma decisão das firmas. Ele é endógeno ao próprio desenvolvimento econômico. Bom, fazendo algumas modificações em relação àquele modelo, basicamente pegando, vou voltar aqui só para a gente, pegando essa equação aqui e dividindo por A, então ao invés de olhar para o A ponto, né, que seria a variação de A, se eu quiser olhar para o A ponto sobre A, aí passou alguém, uma moto fazendo muito barulho. Se eu quiser olhar para a variação de A, quer dizer, eu estou olhando aqui para a variação de A, se eu quiser olhar para a taxa de crescimento de A, eu tenho que fazer a variação dividido pelo nível, certo? Essa é a taxa de crescimento, é assim que se define taxa de crescimento. E eu quero saber, então, como é a taxa de crescimento do A. Então, eu vou pegar aquela função e vou dividir por A, que vai me colocar esse menos 1 aqui. Antes era elevado a φ. Agora vai ser elevado a φ menos 1. Se o φ for zero, isso aqui corta, vai depender só do L elevado a gama. Seria, se o φ for zero, significa o quê? Basicamente que o nível tecnológico não tem impacto sobre a geração de novas tecnologias, sobre quantas tecnologias estão sendo geradas, sobre a velocidade de geração de novas tecnologias, né? Então, se o φ for zero, o crescimento, ele não afeta o crescimento da tecnologia. Ele não afeta, ele simplesmente, assim, a tecnologia vai crescer independente do estoque, do nível atual de tecnologia. Ela vai crescer, sei lá, 5% ao ano, independente do nível de tecnologia atual. Se o φ for menor do que zero, quer dizer que a gente fica cada vez mais difícil de você conseguir crescer. Porque conforme vai crescendo, esse A vai crescendo, conforme você vai gerando crescimento tecnológico, né? Imaginando que esse crescimento seja sempre positivo, porque senão a gente está falando de um decrescimento tecnológico, né? Mas imaginando que esse crescimento seja positivo, esse A está crescendo, só que ele está cada vez impactando mais negativamente, então fica cada vez mais difícil de crescer. Por outro lado, se isso aqui for zero, desculpa, se isso aqui for maior do que zero, ele vai impactar positivamente a taxa de crescimento, certo? Não tem muito problema com relação a isso. Acho que essa equação é bem simples, é só dividir por a gente chega na taxa de crescimento. Bom, disso daí a gente pode concluir alguns fatores, já entrando no finalzinho dessa aula, né? Daqui a pouco a gente entra com a próxima, que aí o bicho pega, aí vai ser bem mais difícil. Porque aqui a gente está só falando das variáveis que a gente vai usar para interpretar. Com isso, a gente conclui que o crescimento tecnológico, ele depende do número de trabalhadores empregados e, portanto, ele depende do número de da proporção de trabalhadores que eu emprego na pesquisa e, obviamente, do L, que é dado pelo crescimento populacional, né? A variação a taxa de crescimento do L vai ser dada pelo crescimento populacional. Então, quanto maior for o meu nível de tecnologia, desculpa, o número de pessoas empregadas em tecnologia, maior vai ser o meu LA. Então, se aqui é 5%, 5% de 100 mil pessoas vai dar 5 mil pessoas. 6% de 100 mil pessoas vai dar 100 mil pessoas. 6% de 100 mil pessoas vai dar 6 mil pessoas. 7% de 100 mil pessoas vai dar 7 mil pessoas. Então, eu consigo aumentar aumentando o SR e consigo aumentar aumentando o L. Tem dois fatores aqui que já afetam positivamente a minha taxa de crescimento. Olha que a gente já começa a falar aqui de uma coisa que é central para a gente, que vai ser o crescimento populacional, né? Quanto mais gente disponível, maior é a taxa de crescimento econômico, certo? Porque esse aqui é o crescimento de A, que vai gerar crescimento econômico no estado estacionário. Então, quanto mais gente tiver nessa economia e quanto mais gente estiver pesquisando, maior vai ser a taxa de crescimento tecnológico. Por outro lado, ela depende positivamente, né, do efeito duplicidade de cooperação. Por que depende positivamente disso? Porque quanto maior for esse lambda, que mede esse efeito, que seria o efeito cooperação, né, se ele for maior que 1, se ele for menor que 1, quanto menor ele, maior o efeito duplicidade. Então, se um compensa o outro, tudo bem, o lambda pode ser 1. Você vai ter cooperação de alguma forma e vai ter duplicidade de outra. Mas se você tem a cooperação predominando sobre a duplicidade, isso aqui vai ficar superior a 1. Então, o seu efeito do crescimento populacional vai ser maior ainda, né? Ou principalmente do efeito do crescimento do SR. Mas depende também do nível tecnológico e do efeito desse nível tecnológico sobre
o crescimento. Então, qual é o crescimento do A, né? Que seria esse efeito dos ombros de gigante, subir nos ombros do gigante aí, do Newton ou do Einstein. Agora me fugiu. Já tinha me fugido antes, eu realmente não lembro. Você tem, então, esse efeito positivo aqui, né, do nível tecnológico sendo... Quer dizer, esse efeito pode ser positivo se esse cara for maior que 1. Se esse φ aqui for maior que 1, então quanto maior for o nível tecnológico, maior é a taxa de crescimento. Desculpa, se ele for maior que 1, menos 1, né? Então maior é a variação, e aí a gente tem o efeito sobre o crescimento sendo positivo, ou o efeito sobre o crescimento sendo negativo. Isso vai gerar um efeito positivo no crescimento se esse cara for maior que 0, e um efeito negativo no crescimento se esse cara for menor que 0. Por quê? Porque vai ficar negativo aqui, qualquer número elevado a uma coisa negativa, ele vai diminuir esse efeito aqui, né? Quanto maior for esse A, maior vai ser, ele está no denominador, né? Uma coisa no negativo é como se você colocasse ela no denominador. Você está dividindo por A. Então, quanto maior o A, menor a taxa de crescimento. Se for negativo, se for positivo, esse φ, a gente vai, mesmo que esteja levando para uma coisa menor que 1 aqui, o A vai contribuir positivamente. Isso tem que tomar muito cuidado, porque isso aqui vai ser chave na nossa discussão. Se ele está contribuindo positivamente ou negativamente para o crescimento. Ficou claro isso aqui? Vocês me perguntem já agora na aula, porque isso aqui é a grande variável que vai determinar a nossa discussão. Essas duas, né, basicamente. Por isso que eu separei uma aula praticamente só para falar desses dois efeitos. Mas se a gente olhar para esse modelinho aqui, crescimento de A, a gente fala, não, tudo bem, ele depende de um monte de variável exógena. Ele depende do L, que basicamente é dado por uma variável exógena, que a gente decide, uma variável de política, né? Do mesmo jeito que era o Szinho lá do modelo do solo, isso é uma variável de política. É uma variável que você pode dar mais incentivos ou menos incentivos para as empresas para ela investir em pesquisa. Depende do crescimento populacional, do número de pessoas, né, que é dado pelo crescimento populacional, então eu não consigo interferir nisso muito bem. Depende desse efeito duplicidade ou cooperação. Eu posso ter alguma política também para aumentar a cooperação. Por exemplo, o governo pagar todas as revistas que produzem artigos científicos e disponibilizar para todo mundo os artigos científicos, e aí fica muito mais fácil para existir cooperação ao invés de duplicidade. Você sabe exatamente o que está sendo produzido, não exatamente, né, porque é um custo de pesquisa, mas fica muito mais fácil de você saber o que está sendo pesquisado ao redor do mundo. Publicidade em relação ao que está sendo produzido, relação entre empresas e universidades, tudo isso pode aumentar esse efeito cooperação e duplicidade, esse efeito cooperação em detrimento do efeito duplicidade. Você pode ter uma pessoa dentro de uma empresa cooperando com uma pessoa dentro da universidade. Tudo isso está aqui. E, obviamente, esse efeito aqui, que a gente estava falando dele, né, agora há pouco, esse efeito que também é exógeno, vai depender da característica dessa tecnologia. Talvez o caso mais clássico de um efeito negativo desse que seja discutido hoje em dia é o lock-in, né, a situação em que a Inglaterra entrou depois da primeira Revolução Industrial, que como eles estavam muito avançados em um tipo de tecnologia, que era a tecnologia da primeira Revolução Industrial, que era praticamente toda baseada no motor a combustão, para eles foi muito mais difícil fazer uma transição tecnológica para uma tecnologia como a dos Estados Unidos, da Alemanha, da Itália e da França, que era uma tecnologia muito mais baseada em eletricidade. Então eles tinham lá na Inglaterra um monte de gente pesquisando cada vez mais intensamente alguma coisa que cada vez servia menos à sociedade. A geração de novas inovações, geração de inovações, né? Novas ideias. Então você tinha ali um efeito aí, nesse caso, você teve claramente um efeito desse φ aqui ser negativo. Quanto mais tecnologia você foi desenvolvendo, mais difícil era você gerar uma tecnologia produtiva. Você foi entrando num processo tecnológico, foi caminhando para um processo tecnológico que levou o próprio país
a situação de uma dificuldade muito grande de avançar tecnologicamente em novas ideias. Tudo bem, eles foram para o sistema financeiro e hoje eles são um país totalmente financiarizado. Então, já no final do século XIX, do século XX, né? Não, do século XIX, já era um país que era um grande financiador internacional, embora não fosse mais, ainda era um grande produtor, mas foi perdendo essa hegemonia, e na metade do século já não era mais, a Alemanha já era muito, a Alemanha, depois por conta da guerra acabou caindo, mas depois voltou, os Estados Unidos se tornaram um grande produtor de tecnologia, e a Inglaterra virou uma outra coisa, produz alguns tipos de tecnologia, claro, mas não entrou nessa. A mesma coisa a gente pode falar da segunda para a terceira revolução industrial, teve alguns casos semelhantes. Então, entender isso aqui e saber que isso aqui é exógeno, isso pertence à tecnologia que está sendo desenvolvida, ou é uma variável de política também, porque você pode fazer com que você redirecione a política nacional de tecnologia, então, mas isso aqui não é endógeno ao próprio modelo, que é diferente do A, por exemplo. Por quê? Porque o crescimento de A afeta o próprio A, que por sua vez afeta o crescimento do A, que afeta o próprio A. E é isso que a gente tem que analisar na próxima, que a gente vai analisar na próxima aula. Como essas coisas funcionam? Como que esse efeito pode gerar mais ou menos crescimento tecnológico e isso pode afetar positivo ou negativamente o crescimento tecnológico, dado todas essas variáveis. E a gente vai analisar também essas variáveis de política, como que elas podem afetar o crescimento e como que elas podem afetar o nível de renda da população. Bom, basicamente, então, nessa aula a gente falou que o investimento em tecnologia ele é dado por uma decisão das firmas, né, que seria esse SR, que é quanto você vai alocar na produção de bens finais, quanto você vai alocar na produção de bens de tecnologia, e, claramente, o resultado desse efeito positivo de alocar trabalhadores no, da produção de tecnologia, ele vai depender do estoque de ideias existentes e do grau de retornos do trabalho em pesquisa. Então, ele vai depender do FII, estoque de ideias, e vai depender do lambda, que mede esses retornos. Quanto maior for o lambda, mais cooperação existe, quanto menor for o lambda, mais duplicidade existe. E a gente viu que no crescimento equilibrado, o nível de renda do crescimento equilibrado, só voltando aqui, ele depende essencialmente de SR. A taxa de crescimento equilibrado vai depender de SR, vai ser tão maior quanto maior for o SR. Por quê? Porque LA depende de SR, né? LA é SR vezes L. Então, o número de pessoas que você aloca para a produção de tecnologia vai determinar a sua taxa de crescimento. Bom, pessoal, nessa parte da aula é isso. Vocês, por favor, digam se tem alguma dúvida e depois a gente já continua para a próxima parte daqui a pouquinho. Tá bom? Obrigado.